Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O zumbido estridente do barbeador elétrico ecoou pelo vestiário apertado da delegacia, quebrando o silêncio pesado. Rick Mallon, um policial com um sorriso torto e um olhar frio, estava de pé, elevando-se sobre um homem algemado a uma cadeira. O homem, um negro vestido com um terno impecável, tinha a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos escuros ardendo de raiva reprimida. Mas ele não disse nada. Recusou-se a dar a Mallon a satisfação de uma reação. Você se acha melhor que eu, hein? Zombou Mallon, aproximando a navalha dos cachos do homem. Não mais. Não depois disso. O policial parecia sentir um prazer sádico em humilhar seu alvo. Mas o que ele não sabia, ou preferia não saber, era que aquele homem não era um cidadão qualquer. Era o juiz Malcolm Rodd, um dos magistrados mais respeitados do estado. Minutos depois, a situação mudaria drasticamente, mas primeiro era preciso chegar à raiz do problema. Naquela manhã, Malcolm discursou em um evento comunitário no centro de Atlanta com o objetivo de fortalecer os laços entre a polícia e as comunidades negras. Sob um sol brilhante, cercado por uma multidão diversificada e entusiasmada, ele defendeu uma reforma abrangente do sistema, enfatizando a importância da justiça, da imparcialidade e do respeito mútuo. Sua voz clara e firme ressoou, cativando todos os ouvidos presentes. Nenhum cidadão, independentemente de cor ou origem, deve ter medo da aplicação da lei. Precisamos melhorar. Suas palavras foram um apelo sincero por unidade e compreensão, um clamor por um futuro onde as divisões raciais seriam finalmente superadas. Seu discurso, profundamente honesto e apaixonado, foi calorosamente aplaudido, e muitos presentes se aproximaram para apertar sua mão. Jovens, pais e idosos pareciam reconhecer nele uma voz para sua luta e um símbolo de esperança. Malcolm, vestido com um impecável terno azul marinho, exalava autoridade natural e inspirava respeito. Seu olhar penetrante e postura ereta revelavam anos de experiência na luta pela justiça. Ao descer do palco, viu sorrisos e apertos de mão calorosos, expressões de gratidão que o fizeram sentir como se suas palavras tivessem ressoado nos corações daqueles que o ouviram. Ele se afastou do palco com um leve sorriso nos lábios, otimista quanto ao impacto de seu discurso. Era um momento de vitória pessoal, mas ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O caminho para uma mudança verdadeira e profunda seria repleto de desafios, mas ele se sentia pronto para enfrentá-la. No entanto, a esperança que sentia foi abruptamente interrompida quando avistou uma viatura policial estacionada ali perto, com as luzes piscando. O contraste com a atmosfera acolhedora do encontro era impressionante. A adrenalina o invadiu instantaneamente, e uma sensação familiar de inquietação se instalou em sua mente. Ele conhecia a injustiça muito bem e se preparou mentalmente para uma interação que, como tantas outras, poderia ser mal interpretada ou usada contra ele. Malcolm se aproximou calmamente do motorista, presumindo que fosse um mal-entendido. A multidão, ainda no canto do seu olhar, continuava a conversar e a se movimentar ao seu redor, mas ele não conseguia ignorar a tensão crescente no ar. Caminhou até a janela do carro, tentando manter a compostura, confiante de que o incidente poderia ser resolvido rapidamente. O policial Rick Mallon, visivelmente irritado por ter sido designado para aquele evento que desprezava, abaixou lentamente o vidro da janela, soltando um suspiro exasperado. Lançou a Malcolm um olhar desdenhoso, como se estivesse incomodado com sua mera presença. Você está estacionado em uma área restrita, ele disse secamente, sem nem olhar para onde estava, como se sua declaração fosse suficiente para justificar sua posição. Malcolm, surpreso, mas mantendo a cortesia, respondeu com uma voz calma e comedida. Tenho permissão dos organizadores. Esta área foi especialmente reservada para palestrantes. Ele sabia que suas palavras eram justificadas, mas já sentia um nervosismo crescente no ar ao seu redor. Não era a primeira vez que se encontrava em uma situação em que sua autoridade ou status era questionado, mas a dor da injustiça ainda persistia, a cada vez, como um golpe que deixava uma marca invisível. Mallon, porém, não pareceu convencido. Estreitou os olhos, e seu tom tornou-se mais ameaçador, quase provocativo. Não vejo nenhuma autorização exposta. Afaste-se do carro. A excitação dos transeuntes, que haviam parado para observar a cena, era palpável.
Celulares já estavam sendo erguidos, registrando o incidente que se desenrolava. A tensão agora era palpável, e Malcolm podia sentir os olhares fixos nele, no que estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Ele respirou fundo, tentando manter a calma diante da situação que se agravava rapidamente. Policial, tenho certeza de que se você verificar com os organizadores. Ele tentou novamente, mas não teve tempo de terminar a frase. Malon, visivelmente irritado com a calma de Malcolm, não se importou com suas explicações. Num gesto repentino e abrupto, agarrou firmemente o braço de Malcolm e, sem aviso, ejetou do carro, empurrando para fora do espaço onde se encontrava. O impacto, embora não violento, foi humilhante e perturbador. A multidão, antes silenciosa, irrompeu em murmúrios de indignação. Vozes se ergueram no ar quente do dia, algumas tentando entender o que estava acontecendo, outras tentando se opor à autoridade óbvia do policial. Malcolm, atordoado com a velocidade do ataque, tentou recuperar o equilíbrio. O olhar dos transeuntes mudou repentinamente de admiração para confusão. Murmúrios se espalharam como fogo em palha, todos tentando entender por que um homem de sua estatura estava sendo tratado de forma tão pública e violenta. Malon não demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Pelo contrário, virou-se para ele com altivez, sua voz fria e autoritária ecoando no silêncio crescente ao redor. Você está preso. As algemas estalaram então, ressoando como uma martelada, ferindo a dignidade de Malcolm diante da multidão de testemunhas. Cada movimento do policial parecia imbuído de desprezo, um sinal de seu poder inquestionável. Os olhares ficaram mais insistentes, as câmeras clicaram, mas Malcolm, embora sentisse a humilhação se apoderando dele, não demonstrou nada. Este momento, ele sabia, poderia ser o que definiria a próxima fase de sua luta. Na delegacia, a situação tomou um rumo ainda mais sombrio. Malcolm, ainda algemado, mal tivera tempo de se recuperar da humilhação pública de sua prisão quando o policial Malon, sem qualquer respeito pela decência, o arrastou para a delegacia. Ignorando os protestos de vários colegas que tentaram intervir e acalmar a situação, Malon continuou suas ações com uma frieza desconcertante. Obrigou Malcolm a sentar-se em uma cadeira de metal, e a frieza do metal contra sua pele não amenizou a humilhação que sentia. O tilintar de chaves e correntes ecoou pela sala, mas foi o chiado metálico do barbeador elétrico que Malcolm ouviu em seguida, um prenúncio da humilhação que estava prestes a suportar. Malcolm, com um sorriso cruel estampado no rosto, brandiu o objeto como uma arma, o olhar cheio de desprezo. Está na hora de mudar seu visual, ele disse quase ironicamente, sua voz revelando a intenção de fazer desse ato uma forma de vingança pessoal, uma maneira de fazer Malcolm pagar por sua audácia e sua posição. Malcolm, embora sentisse uma raiva intensa borbulhando dentro de si, permaneceu impassível. Seu olhar pousou por um instante nas câmeras de segurança no canto da sala, registrando cada movimento, cada gesto. Sabia que, apesar de tudo o que estava enfrentando, aquelas imagens seriam uma prova irrefutável do que estava acontecendo. Isso não o impediu de sentir a raiva da situação penetrando em seus ossos. Cada golpe da navalha, cada movimento brusco da faca em sua pele era uma tentativa deliberada de desumanizá-lo, de reduzir sua identidade a uma mera vítima nas mãos de um homem mau. Mas Malcolm sabia que tudo o que estavam fazendo o estava fortalecendo. O tiro sairia pela culatra. O som da navalha, aguçando sua indignação, misturava-se aos murmúrios de incompreensão dos policiais presentes. Alguns estavam visivelmente desconfortáveis, outros observavam em silêncio, como se não pudessem intervir. Malcolm sabia que precisava manter a calma, que aquele momento de brutalidade poderia ser o último passo antes do fim daquele abuso. Quando Malon, todo sorrisos, recuou para admirar seu trabalho, a porta do vestiário se abriu com um estrondo, quebrando o silêncio pesado que reinava na sala. O chefe de polícia, Arlan, entrou, com o rosto vermelho de raiva e as feições marcadas pela indignação. Ele parou de repente ao ver a cena à sua frente. O juiz Malcolm Rod, algemado, sentado em uma cadeira, e Malon, segurando um barbeador elétrico, exibindo um sorriso sádico. O que está acontecendo aqui? Arlan trovejou, a fúria palpável na voz, a raiva dominando cada palavra que dizia. A cena que estava testemunhando o revoltava. Um de seus oficiais, seu próprio subordinado, estava tratando um homem com tanto desprezo e crueldade. O olhar de Arlan pousou em Malcolm, depois em Malon.
As primeiras palavras que proferiu foram gélidas e ameaçadoras. Malon, você está acabado. As palavras ecoaram pela sala como um trovão. Malon, que aparentemente acreditava ter a situação sob controle, tentou protestar, mas Arlan o interrompeu com firmeza, sem a menor hesitação. Mas, chefe. Malon tentou protestar, com o rosto agora marcado pela vergonha e pela raiva. Mas Arlan não estava disposto a ouvir suas desculpas ou justificativas. Algemem-no, ordenou Arlan imperativamente, com a raiva evidente em cada sílaba. Seus oficiais, inicialmente paralisados pela incompreensão, rapidamente se adiantaram e obedeceram, com a determinação palpável. As algemas estalaram novamente, mas desta vez foram colocadas nos pulsos de Malon, transformando-o na vítima de sua própria loucura. Ele ficou ali, vermelho de vergonha e raiva, enquanto 2 oficiais o conduziam para fora da sala, ignorando seus protestos e sua expressão furiosa. A cena havia tomado um rumo radical, e Malcolm, embora ainda chocado com o que acabará de vivenciar, sentiu-se, de uma forma estranha, aliviado. A justiça, mesmo que tarde demais, acabou atingindo aqueles que a haviam abusado. E naquela delegacia, a injustiça que ele sofrerá acabará de se voltar contra aqueles que pensavam poder humilhar e rebaixar um homem de sua estatura impunemente. Livre das algemas, Malcolm respirou fundo, sentindo a tensão dos ombros se dissipar um pouco. Seu corpo ainda estava marcado pela humilhação da prisão, mas sua mente já estava focada na justiça. Ele sabia que o que acabará de vivenciar não era um incidente isolado, mas o reflexo de um sistema muito maior e insidioso. Não era apenas sua dignidade que havia sido pisoteada. Eram vidas inteiras, comunidades, anos de sofrimento acumulado. E ele estava determinado a fazê-los ouvir. Ele pegou o telefone e discou para sua esposa, Cassandra, que atendeu quase imediatamente, como se estivesse esperando sua ligação com uma preocupação palpável na voz. Malcolm, isso é verdade? Disseram-me que você foi preso. Sua voz tremeu levemente, uma estranha combinação de pânico e alívio, como se ela soubesse que ele estava em uma situação perigosa, mas ainda esperasse que ele saísse ileso. Estou bem agora, respondeu ele calmamente, mas sua voz revelava uma determinação feroz. Mas preciso que você entre em contato com nosso advogado. Vamos registrar uma queixa, e este assunto terá que ser tornado público. Ele sabia que a situação ia muito além de suas circunstâncias pessoais. Não se tratava apenas de uma injustiça sofrida. Era sintoma de um mal muito mais profundo, o de uma sociedade onde aqueles que deveriam proteger e servir abusam de seu poder sem medo de represálias. Cassandra, sempre pronta para apoiá-lo em suas lutas, não fazia perguntas desnecessárias. Ela compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Eu cuido disso agora mesmo, disse ela com firmeza. Pode contar comigo. Malcolm desligou e se virou para o chefe Arlan, que permanecerá em silêncio até então, observando a cena com uma expressão ambivalente. Malcolm, com os olhos cheios de raiva reprimida, sentiu-se compelido a falar com clareza inconfundível. Chefe, o problema não é só o Malon. É um sistema que permite esse tipo de abuso. É muito maior do que esse policial. É um sistema inteiro que tolera a impunidade, que ignora a violência policial. Vou garantir que isso mude. Sua voz, calma, mas firme, carregava um peso de responsabilidade que ele não podia ignorar. Este caso não seria apenas um fogo de palha, um incidente isolado que seria esquecido depois de alguns dias. Ele transformaria essa humilhação em um clamor por justiça, um clamor por aqueles que não tinham voz, por aqueles que se viam esmagados por um sistema corrupto. Arlan olhou para ele por um longo tempo, com uma mistura de arrependimento e gratidão nos olhos. Sabia que Malcolm, como juiz, era um homem de princípios, um homem que não se ofenderia. Sempre houve rumores na delegacia, rumores de que o chefe Arlan era mais justo do que alguns de seus subordinados, mas aquela situação, aquela humilhação pública, o levaria a tomar uma decisão que ele não teria usado antes. Eu o apoiarei, juiz Rod. Esta delegacia precisa de uma limpeza. Sua voz era firme, quase solene. Arlan permaneceu ali, sombreado por suas responsabilidades, pronto para defender a verdade, mesmo que isso significasse ir contra alguns de seus próprios oficiais. Ele sabia que não era um caminho fácil de seguir, mas, por outro lado, sabia que era o único caminho digno. Malcolm assentiu, reconhecendo o apoio.
Ele nunca duvidou que a verdade prevaleceria, mas também sabia que aquela luta seria longa, difícil e cheia de armadilhas. No entanto, não tinha intenção de recuar. Não agora. Não depois do que acabará de vivenciar. A cena naquela delegacia marcou uma virada, não apenas em sua vida, mas também na luta contra o abuso de poder. O sistema estava falido, e ele dedicaria toda a sua energia a expô-lo. Poucos dias depois, uma coletiva de imprensa foi realizada em um centro de imprensa local, uma sala lotada de repórteres, câmeras e microfones, todos focados em Malcolm. Malcolm, ainda marcado pela humilhação sofrida, estava prestes a falar ao mundo. As feridas físicas mal haviam cicatrizado, mas o que mais o magoava era a forma como havia sido tratado por aqueles que deveriam defender a justiça. Ele sabia que sua voz, agora ouvida, poderia transformar aquela dor em uma mensagem poderosa. Ao subir ao palco, uma onda de silêncio se espalhou pela plateia. Malcolm, apesar da dor e da raiva ainda latentes, manteve-se ereto, ombros largos, pronto para encarar a verdade. Olhou para as câmeras e os repórteres que o observavam atentamente. Há alguns dias, fui vítima de uma injustiça flagrante, uma injustiça que muitos de nós sofremos, mas que poucos têm a coragem de denunciar. Não sou um homem de agitação, mas sou um homem de princípios. E o que vivi naquele dia, o que sofri, jamais deveria ter acontecido. Sua voz calma e serena ecoou pela sala, cada palavra um chamado direto à ação. Ele relatou publicamente sua experiência, a prisão brutal, a humilhação e o momento em que percebeu que não se tratava apenas de um ataque pessoal, mas sim de um sintoma de um sistema que permite que indivíduos abusem de seu poder sem consequências. Ele apelou firmemente por uma reforma urgente das práticas policiais, enfatizando a necessidade de reconstruir a confiança entre as autoridades policiais e as comunidades que elas deveriam proteger. As imagens de sua prisão, é claro, circularam pelas redes sociais, gerando raiva e indignação entre um público já cansado dos abusos de poder e da violência policial. O vídeo, mostrando Malcolm algemado e humilhado, desencadeou uma onda de apoio popular. Centenas de milhares de compartilhamentos, comentários e mensagens de solidariedade se seguiram. A indignação tornou-se uma força coletiva. Manifestações foram organizadas em todo o país, exigindo justiça para Malcolm e reformas profundas no sistema policial. Os cartazes que foram brandidos nas ruas traziam slogans claros: Justiça para Malcolm Rod e reforma policial. Já as vozes dos manifestantes, unidas em uma luta comum, ressoaram mais alto do que nunca. Quanto a Rick Mallon, o policial responsável pela prisão, ele foi imediatamente suspenso e, em seguida, demitido da polícia. Mas não parou por aí. As autoridades, sob pressão do público e da mídia, decidiram ir mais longe. Mallon foi processado por abuso de poder e maus tratos. Sua atitude brutal em relação a Malcolm, seu evidente desrespeito à lei e aos direitos humanos, foram agora expostos. Seu nome, antes associado à autoridade e ao respeito, tornou-se sinônimo de abuso e corrupção. Foi um sinal poderoso de que mesmo aqueles que detêm o poder devem ser responsabilizados. Para Malcolm, a prisão não foi um ponto final, mas sim um começo. Ele se tornou uma figura-chave na luta por justiça e equidade, transformando sua humilhação em uma arma poderosa para denunciar um sistema falido. Por meio de seus discursos, entrevistas e engajamento político, ele continuou a fazer sua voz ser ouvida, não apenas por si mesmo, mas por todas as vítimas de abusos semelhantes. Ele não apenas exigiu mudanças, ele personificou um movimento, um despertar coletivo que se formava ao seu redor. E assim, o que começou como um ato de ódio e desprezo, uma tentativa de desumanizar e intimidar, transformou-se num momento de justiça e mudança. O que pretendia derrubá-lo, destruí-lo, apenas fortaleceu sua determinação e galvanizou aqueles que, como ele, acreditavam num futuro onde a justiça seria finalmente acessível a todos, independentemente da cor da pele ou da condição social.